Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao De Frente com o Wendel dessa tarde. E vamos começar hoje, dia 25 de novembro, finalzinho de ano aí já, chegando, batendo na porta. Vamos iniciar essa live falando de um assunto bem interessante. Você sabia que muitas doenças começam no intestino? Pois é, um assunto interessante. Algumas pessoas acabam até mencionando, né, alguns profissionais da área da saúde informam que o intestino ele é o nosso segundo cérebro. Vamos descobrir um pouco na live de hoje e entender como que é possível, de fato, o intestino... Peraí, como é isso? O intestino está pensando? Vamos entender isso com calma. Vai ser bem interessante o assunto da live de hoje. A nossa convidada é a Adriana. Ela é formada em aromaterapia e ela tem ajudado algumas pessoas que desejam, de fato, né, entender, por exemplo, os benefícios dos óleos essenciais, os benefícios, por exemplo, da aromaterapia no seu dia a dia, na sua rotina. Ela também é uma mãe atípica, uma mãe, uma profissional espetacular. E eu quero muito que vocês conheçam o trabalho dela, tá bom? E ela tem competência tanto na área de TDAH, saúde da mulher, endometriose, câncer, ansiedade, depressão, insônia, transtorno bipolar. Ou seja, ela vai poder nos ajudar e nos orientar nessa live de hoje. Então você é o nosso convidado, nossa convidada, e qualquer dúvida que você tiver durante a live, coloca nessa caixinha de perguntas aqui, que a Adriana ela vai responder para você, tá bom? Só um minutinho que eu vou fazer aqui o convite. Oi! Radar, você tá por aí? Tudo bom? Maravilha! Oi, Adriana! Boa tarde! Meu Deus, deu certo. Deu certo! Agora, Wendel, eu não tô te vendo. Como é que eu faço para te ver? Eu Pronto. aperto o quê? Pronto, o Instagram, às vezes acontece isso. Você talvez, não sei se vai acontecer hoje contigo. Às vezes quem faz live comigo não consegue me ver, só me ouve. Mas te desconsidera. Então tá O bom. povo tá vendo. A Vou turma ficar tá sem. vendo nós dois. Ó, aqui o meu nenenzinho, gente. Aqui, ó. Agora você vai pra lá que você não vai fazer nada. Tá? Então, Adriana, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Muito bom. Então, Wendel, vamos fazer assim, ó. Eu não botei perguntas porque eu quero deixar que você faça as perguntas naturalmente, conforme eu vou falando. As dúvidas que você mesmo tiver, você pode me perguntar. Só quero saber se eu vou ter competência para responder. Pronto, vamos embora. Vai ser ótimo a nossa live. Bom, Adriana, para dar início, eu queria que você comentasse assim, falasse um pouco sobre você como profissional. Como é que você ajuda as pessoas hoje em dia? Bom, eu ajudo através da aromaterapia, né? A aromaterapia é uma prática onde a gente usa os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são um sistema de defesa das plantas, né? E quando ele é extraído, a gente vai ter, então, aqui essa essência, né? Aqui, por exemplo, é o óleo essencial de olíbano, o frankincense. E eles aqui têm propriedades químicas que são terapêuticas, de alta potência. E aí a gente pode, usando esses compostos químicos, a gente pode dar suporte a vários tipos de doenças, né? Doenças emocionais, doenças físicas, a estética. E como mãe atípica, né? O meu filho, ele sofria com efeitos adversos à medicação. Então, isso me fez ficar, assim, muito preocupada quando eu não conhecia a aromaterapia. E a aromaterapia me ajudou a trazer uma abordagem natural que não trouxesse efeitos adversos a ele. Aí, diante disso, eu desenvolvi um blend chamado TDAH Autismo, que é um blend composto por óleos essenciais cientificamente comprovados, que eles atuam, né, nas questões tanto do TDAH quanto do autismo. Além disso, como a minha mãe teve câncer, e na época eu ainda não trabalhava com aromaterapia, mas já usava os óleos essenciais e pude ver os efeitos, né, dos óleos essenciais, tanto no CA, no câncer, quanto na quimioterapia, eu também me interessei por essa área. Então, eu desenvolvi um método chamado REPAP, que é um método, cada letrinha aí significa um órgão, né? R de rim e assim por diante. Então, esse método é um método onde a gente usa óleos essenciais, os blends, né, que são as misturas, para que eles possam trazer proteção para os órgãos que são afetados durante a quimioterapia, como, por exemplo, o fígado, e também para que ele possa atacar a célula tumoral, causando, então, a apoptose.
Mas hoje a gente não vai falar de TDAH autismo e nem do método REPAP. A gente vai falar sobre um novo método que eu adaptei. Ele foi desenvolvido pelo médico Dr. Demian Borges. Ele chama ROADMAP. E nesse método, o que é que a gente faz? A gente entende, né, através, inclusive, do conceito da medicina chinesa, né, que tudo começa no intestino. Então, a gente vai ali trabalhar em cima do intestino, né, fazendo todo um processo que ao longo da live eu vou explicar detalhadamente, para daí a gente abordar, então, né, a doença, a comorbidade, a demanda, a queixa que a pessoa, então, ela me traz. Maravilha, Adriana. Muito bom saber que você tem propriedade para falar do assunto aí que a gente vai conversar agora. E para iniciar a nossa série de perguntas, eu queria que você explicasse como é que funciona de fato o intestino e como a gente pode até mensurar ele como o segundo cérebro. Por que isso? Despertai, número 3, 2017. Pode acessar lá no JW. Lá ela vem falando exatamente sobre isso, né? Quantos cérebros nós temos? Mas isso daí foi uma análise diante de estudos que a Despertar fez em 2017. Nós estamos em 2024. Então, hoje, a medicina está mais avançada e a gente já consegue entender mais plenamente qual é, de fato, a atuação do intestino. Então, assim, eu, Adriana, grifo meu, como dizia o orador, eu diria que o intestino ele não é o segundo cérebro, não. Ele é o primeiro. Então, tanto a gente tem dois sistemas nervosos, né? A gente vai ter ali o sistema nervoso central, que é o que está no nosso cérebro, e o sistema nervoso entérico, que é o que está no nosso intestino, né? Então, esse sistema nervoso entérico, ele é responsável por vários acontecimentos, inclusive até para se formar neurotransmissores. Entendeu a importância da gente cuidar desse sistema nervoso entérico, ou seja, do nosso intestino? Porque, embora o sistema nervoso central, que está aqui no nosso cérebro, e o sistema nervoso entérico, que está aqui no nosso intestino, eles funcionam de forma autônomas, ou seja, cada um tem o seu papel, né? Mas eles também funcionam combinado. Então, é algo assim fantástico. A gente vê mesmo a criação, a atuação, né, do nosso Deus, assim, no nosso sistema. Então, assim, é algo... Eu mesmo fico maravilhada. Sem sombra de dúvida. É tudo muito, muito perfeito, né? Muito, muito E por perfeito. que a necessidade da gente cuidar, então, desse intestino, né? Porque, assim, ó, se o nosso intestino ele não estiver funcionando adequadamente, mesmo que a gente tenha uma boa alimentação, né? O processo químico que o nosso intestino faz, que é digerir os alimentos e transformá-los em nutrientes, e esses nutrientes, essas vitaminas, né? Vitamina A, B, C, D, tudo isso é digerido pelo nosso intestino, né? Conforme a gente come ali os alimentos. Se o nosso intestino não estiver funcionando bem, mesmo que a gente tenha uma boa alimentação, esses nutrientes não vão ser absorvidos. Aí o que é que vai acontecer? Isso vai gerar doenças. Isso vai gerar, por exemplo, neurotransmissores que não vão ser produzidos. A gente vai ter hormônios que não vão ser produzidos. Então, a gente vai ter uma série de consequências. Por isso que a gente tem que entender que para que a gente possa cuidar das nossas doenças, das nossas demandas, das nossas queixas, a gente precisa começar no intestino. Que legal, rapaz. Interessante demais, Adriana. Como o Jeová nos criou tudo perfeito, né? Perfeito, perfeito. E eu montei aqui aqui para eu falar para você. Deixa eu ver aqui para eu não me perder. Isso. Então, como eu estava falando, por exemplo, se o nosso intestino ele não estiver funcionando adequadamente, né, mesmo que a gente tenha uma boa alimentação, não vai ter essa absorção dos nutrientes. Mas não é só isso que vai fazer com que o nosso intestino não funcione bem e, consequentemente, todo o nosso corpo. Nós temos aqui alimentos que são comuns, que todos nós ou já comemos ou comemos, né? A maioria come. Que é o glúten, açúcar, a caseína. A caseína é a proteína do leite.
O que é que acontece quando a gente faz o consumo desses alimentos? Eles destroem a nossa microbiota saudável. O que é a microbiota saudável? São as bactérias do bem. E por que que esses alimentos... Voltou. Tudo certinho. Por que esses alimentos eles destroem a microbiota saudável? Porque, veja bem, hoje esses alimentos eles foram alterados, né? Aquele pão lá da época de Nosso Senhor Jesus Cristo, o leite, ele era diferente, ele tinha uma quantidade de enzimas. Essa quantidade de enzimas, ela estava equiparada à qualidade do nosso organismo de metabolizá-la, de absorvê-la. Hoje não. Eu vou dar um número aqui, mas ele não é real, é só um exemplo, tá? Veja bem, vamos dizer que o nosso organismo ele tem capacidade de digerir 10 enzimas do glúten. 10 enzimas, tá? Ele vai fazer todo o processo ali de metabolização, de digestão. Só que o glúten hoje tem 800 enzimas. Então, nosso organismo só vai metabolizar e digerir 10. Mas ele tem 800. E as outras 790, acontece o quê? Então, vai putrefar. Vai fermentar. Vai ficar lá no nosso organismo. Ele não vai conseguir digerir, quebrar, metabolizar. Isso daí gera doenças. Então, o problema não é o glúten em si. É a alteração, né, que o sistema fez no glúten. Não é o leite em si, mas é as alterações. E essas alterações fez com que esses alimentos eles não possam ser digeridos mais pelo nosso intestino. Por quê? Porque eles têm uma quantidade de enzima que é superior à quantidade de enzima que o nosso organismo consegue quebrar. Aí o que isso causa? É muito sério. Aí eles vão destruir a microbiota saudável, como eu falei, as bactérias do bem. Vai causar uma doença, gente, chamada hipermeabilidade do intestino. O que é essa hipermeabilidade? É um vazamento no intestino, porque o intestino ele tem uma barreira, né, ali na mucosa. É uma proteção. Então ele abre quando ele sabe que aquilo pode entrar e ele se fecha para outras coisas não sair. Mas quando acontece essa hipermeabilidade por conta de alimentos que estão, né, furando ali a parede do intestino, isso forma um vazamento. Esse vazamento, ó, ele vai inibir as enzimas do fígado, que eliminam toxinas do organismo. E essas toxinas, elas vão circular ali no nosso organismo e agir diretamente no nosso sistema nervoso central, podendo levar, inclusive, a transtornos mentais. Você imaginava isso, Wendel, que uma microbiota, um intestino não saudável, funcionando de forma inadequada, pode levar a transtornos mentais? Poderia levar a transtornos mentais? Nunca pensei nisso. Não sabia. Você entendeu por que eu estou dizendo a você que ele é um primeiro cérebro? Ó, ele tá... Então, quais são os transtornos mentais que hoje é comprovado cientificamente que são causados por conta de uma microbiota ou de um intestino não saudável? Então, a gente tem o TDAH, a gente tem o autismo. Meu filho é autista, né? Eu sei bem disso. A ansiedade, a depressão e até pensamentos suicidas. Então, quanto mais desordenado e desorganizado estiver o nosso intestino, mais doenças emocionais nós vamos ter. Aí a gente vai tomar remédio, vai tomar lá um monte de ansiolítico. Ele vai temporariamente trazer um alívio, mas ele não está trabalhando em cima da causa. Entendeu? Entendi. Interessante, né? E isso é tão sério, essa questão da nossa microbiota, que voltando para falar lá a respeito dos alimentos que podem causar essa desordem, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela disse que 80% das doenças crônicas não transmissíveis têm causa alimentar. É um número muito grande, não é, Wendel? Muito grande, muito grande. 80%, quer dizer que 80% de doenças que não são transmissíveis, porque existem as doenças transmissíveis, né? Uhum. Vírus, doenças sexualmente transmissíveis. Quando a gente tira isso daí, 80% é causado por alimento. Por causa disso que eu já expliquei. Alimentos que têm uma quantidade de enzimas que foram alterados, ou alimentos também que às vezes não foram alterados, mas eles não são saudáveis, né? Não são saudáveis. Então, nosso organismo não consegue digerir. Então, ó, quando
a gente decide ter uma boa alimentação, nós vamos estar cuidando não só da nossa saúde física, do meu colesterol, da minha glicemia, a gente vai estar cuidando também das nossas emoções e prevenindo muitas doenças. Outro fator que também contribui para o adoecimento do nosso intestino, e falando de forma mais específica, a hipermeabilidade do intestino, ou seja, o vazamento que eu falei, né? São os medicamentos. Medicamentos que são classificados como AINES. A-I-N-E-S. O que é esse tal de AINES, Adriana? Tem nem pra Eu vou onde vai. explicar. Vou trazer. Conhece, você vai ver que você conhece. Eles são anti-inflamatórios, não esteroides, né? Que são medicamentos usados para tratar dor, febre e inflamação. Aí eu te pergunto, você já usou algum medicamento para tratar dor, febre ou inflamação? Dores já. Paracetamol, dipirona. Não fala não, que o Instagram vai derrubar a gente. O dia eu fui falando e me derrubou. Foi. Isso mesmo, mas é esses mesmos aí, entendeu? Aqueles que quando o filho sai da maternidade, o médico já passa, né? Para que os nossos filhos, né? Abaixa ali a temperatura dele por conta de vacina. Então, esses medicamentos aí, o tal dos AINES, que são medicamentos não anti-inflamatórios, não esteroides, que estão comum ali na nossa casa, no nosso dia a dia, olha o que esses medicamentos fazem, ó. Eles bloqueiam a produção de prostaglandina. O que é a prostaglandina? São substâncias que o organismo produz naturalmente e que participam de várias funções fisiológicas, como a proteção do estômago e a regulação da pressão arterial, a título de exemplo. Então, quando a gente tem essa desregulação da prostaglandinas causadas por esses medicamentos para tratar dor, febre, inflamação, isso vai trazer um dano para o nosso aparelho digestivo, para o nosso rins e para o que mais sofre, né? O nosso fígado, porque tudo passa por ele, ele metaboliza, então ele é o que fica mais intoxicado, é o que causa lesões, aí tem a tal da cirrose. Já falar em cirrose? Já, Wendel? já sim. Mas a gente fala muito, olha, meu filho, mas tá danada aqui, ó. Olha a live da Adriana, vou pegar o menino lá, vou dar uma havaiana, pera aí, vou voltar ainda. Tudo certinho. Gente, para você que tá acompanhando aqui essa live tá sendo bem interessante, com coisas que nem eu sabia, tá? A Adriana me mandou um escopo, Wendel, é esse assunto aqui, a abordagem que a gente vai fazer. Não vou te mandar nenhuma pergunta e a gente vai começar ao vivo. A Adriana, como eu mencionei com vocês, ela é aromaterapeuta, ou seja, através de óleos essenciais, ela consegue, um exemplo, ajudar pessoas a controlar níveis de ansiedade, algumas dores físicas e emocionais. Aí, quem desejar acompanhar o trabalho dela, clica aqui em cima, ó, nesse nome convidou você, já passe a seguir. A Adriana, inclusive, há uns 2, 3 meses atrás, me enviou aqui alguns blends que eu vou compartilhar com vocês aqui daqui a pouco. Todos os detalhes direitinho, que é bem interessante. Eu sofro com rinite e através desses blends aqui, antes de dormir, eu costumo pingar, tanto no meu travesseiro, como também inalar um pouquinho assim, respirar, além de descongestionar meu nariz, eu estava com sangramento nasal, com irritação muito grande. Então, de um tempo para cá que eu tenho utilizado, não está acontecendo mais isso. Estou conseguindo dormir tranquilamente. E a Adriana daqui a pouco vai compartilhar um pouco dos benefícios, tá? Agora a Adriana voltou. Voltei. Mas ó, eu falo assim, que a live, para dar certo, ela tem que dar errado. Não é? O povo quer ver as coisas acontecendo. Quem sabe faz ao vivo, já dizia Faustão. Quem sabe faz ao vivo, 30 segundos. Então, eu estava falando sobre os danos, né? Que os AINES, que são os medicamentos para tratar dor, febre e inflamação, causam, né? Então, eles bloqueiam a prostaglandina e isso ali vai trazer malefícios para o rim, para o fígado, então, por todo o nosso aparelho digestivo. Só que isso causa algo muito pior, né? É toda uma sequência, é um efeito dominó. Você tá vendo, né? É um efeito dominó. Uma coisa vai deteriorando a outra. Aí, essa prostaglandina, né, que é bloqueada, isso vai causar uma desordem no nosso intestino. Aí as nossas células T, as células T, gente, são os nossos sistemas de defesa, né? É os nossos soldados. Essas células, elas foram
Elas estão ali para proteger a gente de doenças, de vírus, de bactérias, de fungos e etc. Só que quando o nosso intestino está nesse estado aí que eu estou descrevendo, onde ele está todo desordenado, por causa de alimento, por causa de remédio, por causa de vários fatores, aí o que acontece? Essas células T, elas ficam confusas. Elas começam, ao invés de ela atacar só os corpos estranhos que entraram no nosso corpo para nos trazer danos, elas começam a atacar o nosso próprio corpo. Entendeu? Aí isso vai resultar o quê? Nas doenças autoimunes. Então, quem é que ia imaginar, né, dentro assim da normalidade, eu mesmo, antes de ter estudado, eu nunca queria imaginar isso, que uma doença autoimune, ela é provocada por causa dessa desordem, por causa de todas essas consequências no nosso intestino. E quais são essas doenças autoimunes que eu posso destacar aqui, que são causadas por causa disso? A gente tem aí a artrite reumatoide, a fibromialgia, que tá bombando aí, né? Infelizmente. Outra doença que é terrível é a espondilite anquiciolante e o diabetes tipo 1. Então, são doenças autoimunes. Essas doenças foram provocadas por quê? Porque as nossas células T começam a atacar o nosso organismo. Por que eles começaram a atacar? Por causa do vazamento, por causa da falta de prostaglandina, ou seja, por causa daquelas desordens. E também, não só pode provocar doenças autoimunes, mas também outros tipos de doenças que não são autoimunes, como a síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn, gastrite, úlcera, refluxo. Inclusive, você estava falando aí da rinite, e você sabia, Wendel, que a rinite e a sinusite, elas são resultado de desbiose intestinal? Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor. Não diz isso, não. Que eu tenho que regular esse intestino agora. Vai ter que regular. Vai ter... quando eu lançar no final aqui a promoção do médico, você já compra. Você vai ser o primeiro a comprar. Com certeza. Com certeza. Rapaz, que interessante. E explica isso aí, pelo amor de Deus. Tem muita gente com sinusite, com rinite, com bronquite, tudo no IT. É isso que eu ia falar agora. 85% do nosso sistema imune, ele está localizado no intestino. 85% é muito. Muita coisa. Não é? Quer dizer que 15% tá em outros lugares, mas 85% está lá. Por isso que eu falo, gente, não é o segundo, não. É o primeiro cérebro. É ele que manda. É desse jeito. Então, quando esse sistema imune está fragilizado, isso começa a desenvolver um monte de it. Que it quer dizer o quê? Quando a gente tem esse sufixo, né? Que é dentro da palavra it, quer dizer inflamação. E essas inflamações, elas são consequências de tudo isso que eu descrevi. Desbiose, vazamento, permeabilidade, bloqueio de prostaglandina, entendeu? Que massa. Então, quando a gente pega esses medicamentos aí antialérgicos, quando a gente pega antibiótico, porque às vezes a gente pega uma rinite, sinusite bacteriana e tererê, tererê, a gente só tá tratando sintoma, por isso que a gente nunca melhora. E a indústria farmacêutica também não quer que a gente melhore, quer dinheiro, né? Mas se a gente melhorar, eles vão viver de quê, né? Exato. Mas se todo mundo melhorasse, ninguém mais ia comprar remédio. Ia acabar com as indústrias, com as farmacêuticas, né? Então, eles querem que as pessoas fiquem independentes, não tenham acesso a esse conhecimento, Adriana. Infelizmente. Apesar da gente viver numa era de informação, né? Uma era de comunicação. Cadê que, por exemplo, um programa como um Fantástico da Vida, um programa que tem uma alta repercussão na internet, na televisão, fala sobre esse assunto? Que nada. Quem fala sobre esse assunto são pessoas do lado B. Já ouviu falar isso? E em canais assim, né? Tanto que, por exemplo, quando eu faço o curso com o médico Demian Borges, que ele é médico e ele é aromaterapeuta. Ele não faz o curso no Instagram. O curso é feito no Zoom, porque ele fala a verdade. Ele fala a verdade ali. E aquela verdade é chocante. Então, assim, ele não pode nem correr o risco, né, de que isso fique no Instagram bloqueia ele. Então, é isso. Então, assim, eu não quero dizer para as pessoas, vocês agora a gente não pode mais tomar remédio. Não, porque, veja bem, até a própria Bíblia fala, né? Que Jesus disse assim, quem precisa dos médicos são os doentes. Agora, a gente, quando busca o conhecimento, a gente pode se valer cada vez mais
dos remédios do que a natureza nos oferece. Porque era isso que as pessoas lá do passado se valiam. E elas tinham muito mais saúde do que a gente. Entendeu? É que a gente perdeu isso, né? Com o tempo. Com as práticas do sistema, com a modernização, com a tecnologia. Agora, diante disso tudo que a gente descobriu, que a gente está chocado, né? Que até a rinite, a sinusite é causada aí por essas questões aí intestinais. Como é que os óleos essenciais podem nos ajudar? Né? E outra coisa, não ajudar só de uma forma de sintoma, porque os óleos essenciais, eles atuam nos sintomas, mas a gente está interessado naquilo que a gente chama de causa raiz. Que é que nem um bombeiro. Se o bombeiro pegar e não apontar o extintor de incêndio lá para o início do fogo, ele nunca se apaga. Tem um jeito certo de apagar o fogo, né? Porque se você apontar, não apaga. Então você às vezes pode até conter um pouquinho uma chama ou outra, mas o incêndio você não apaga. Ai, pensei que era doutor também bateu aqui. Eita, o Wendel, fala para as pessoas que esse não é meu Instagram, não. Não, mas deixa o pessoal seguindo. O pessoal seguindo, depois tu posta lá nos stories. Não tem aperreio, não. Depois a gente conserta isso? Depois a gente começa outra live. Não tem aperreio, não. Fica tranquilo. Aqui pro final do ano a gente faz outra live. No teu Instagram. Tá. Então vamos lá. Esse Instagram, então, eu vou explicar pro pessoal. O Instagram da Adriana, minutos antes da gente começar a live, caiu. Então, assim, acontece. Às vezes o Instagram tem essas instabilidades. A Adriana tem essa outra conta que ela tá fazendo agora. Quero pedir para vocês seguirem essa conta. Porque dentro dessa conta, depois ela vai direcionar vocês para esse outro Instagram que ela compartilha mais a rotina dela. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Wendel. Foi um desespero. Então, os óleos essenciais, como é que os óleos essenciais vão atuar? Né? Primeiro, gente, os óleos essenciais, eles são compostos químicos que eles têm ali componentes que atuam no nosso organismo de forma a estimular o equilíbrio. Então, os óleos essenciais, eles não curam nada, eles não tratam nada. Eles estimulam o nosso organismo a fazer o papel que ele não está fazendo. Entendeu? Isso. Então, ele não é um tipo de terapia preguiçosa. Ele é um tipo de terapia motivacional. Ele é o coach que entra lá na empresa e fala, você é melhor você ficar aqui. Você vai para lá, você vai para cá. Não, esse daqui não tem que estar aqui, não. Fora. Entendeu? Então, ele vai estimular nosso organismo a produzir aquilo que ele não está produzindo e que é necessário e deixar de produzir aquilo que ele não deveria produzir, que está sendo maléfico para o nosso organismo. E os óleos essenciais, gente, eu costumo dizer que eles são a potência terapêutica mais absurda, mais potente que a gente tem na natureza. Costumo dizer que eles são a alma da planta. Né? Então, a gente tem vários tipos de abordagens naturais, mas os óleos essenciais, sem sombra de dúvida, ele tem uma potência terapêutica muito grande. Por isso, também, há necessidade de, quando a gente fazer uso, a gente fazer uso com responsabilidade, que é o que eu sempre falo lá nos meus vídeos. Então, para a gente, então, trabalhar em cima, né, dessa causa raiz que a gente entendeu que é no intestino, aí o médico, o Dr. Demian Borges, que é um dos meus professores, né, das minhas formações, ele desenvolveu um método chamado RADMAP. Né? Nesse método, e eu fiz uma adaptação. Eu já gosto de adaptar. Vocês vão ver eu falando direto. Gente, método tal, e eu adaptei. Já gosto de adaptar. Isso aí. Tem um ditado que diz assim, na natureza nada se cria. Tudo se copia. Então, mas eu não copiei, eu adaptei. Então, nesse método, a gente vai ter a finalidade ali, ó, de trazer uma saúde, né? A cura do intestino, para sim a gente conseguir tratar as nossas doenças. Ele é um método que ele tem 3 protocolos, ele tem 4 passos, né? E 3 protocolos adicionais. Então, no primeiro, o que é que a gente vai fazer nesse primeiro passo? Então, a gente vai ali usar óleos essenciais para fazer um detox. Que a gente percebeu que se o nosso rim, o nosso fígado, né? O nosso sistema endócrino, ele estiver intoxicado, já vai causar tal da bagunça, vai confundir nossa célula T, doença autoimune. Então, a gente precisa fazer uma desintoxicação, né? E
como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai usar óleos essenciais que têm propriedades químicas que são desintoxicantes, né? Que vão tirar as toxinas, as gorduras. Aí, por exemplo, qual é um óleo essencial poderoso para agir nesse contexto? Então, a gente tem um óleo essencial de toranja. Por quê? Porque o óleo essencial de toranja, ele tem alta concentração de limoneno. E o limoneno, entendeu? Ele é cientificamente comprovado de que ele diminui o acúmulo de gordura no fígado e age inibindo uma enzima do fígado que é a HMG-CoA. HMG-CoA. Redustase. Essa enzima, ela é... Se a gente tiver em excesso, o que é que acontece? Vai lá para cima o nosso colesterol. Então, o limoneno, ele inibe, né, a produção dessa enzima. Então, ele também vai trazer equilíbrio para o nosso colesterol. E ainda vai ajudar também na retenção de líquido e eliminar toxinas. Então, olha só. Só que assim, eu estou dando só um exemplo de um óleo. Porque nesse método, eu não trabalho com o toranja. Por quê? Porque, veja bem, a gente precisa fazer uma consulta para eu saber o seu caso, eu saber quais são os remédios que você usa, eu saber quais são as doenças que você tem. Ó, tá me perguntando. Vem participar da live. Mãe, eu quero adicionar. Lá de fora. Lá de fora não tá fazendo barulho. É porque a mãe tirou, não tá no ligado, tá no ventilador. Obrigado, te amo. Tá quebrado. Aqui é um grude com a mãe, misericórdia. Achou que não saiu da minha barriga ainda. Tá vendo? É assim mesmo. Então, isso. Então, veja bem. Então, quando eu cito o exemplo do óleo essencial de toranja, o que eu quero deixar claro é o seguinte. Que às vezes as pessoas pensam que o trabalho com os óleos essenciais é receita pronta. Ah, ela falou do toranja, vou usar o toranja então. Peraí. Não é assim. A gente, quando vai fazer um protocolo, a gente tem que analisar o seguinte. O estilo de vida da pessoa, as medicações que ela usa, as doenças que ela tem. Porque, embora os óleos essenciais eles não tenham efeitos colaterais, eles têm contraindicação. Entendeu? Então, por exemplo, a gente tem um óleo essencial de alecrim. Ele é um óleo muito bom para foco, para memória, misericórdia. E ele é muito bom também para dores nas pernas, porque ele é vasodilatador. Mas ele tem uma grande quantidade de cânfora, que é o componente principal nele. Então, ele é hipertensor. Ou seja, ele vai estimular seu organismo a subir a sua pressão arterial. Aí a pessoa fala assim, qual é o óleo essencial que é bom para foco? Alecrim. Ah, então vou usar. E se ela for hipertensa, o que vai acontecer? Entendeu? Como a gente não pode sair afetando de qualquer jeito. E isso é muito comum quando se fala de produtos naturais. As pessoas acham que porque é natural, não vai fazer mal, não. Vai sim. Existe óleo essencial, por exemplo, o funcho. O funcho, ele estimula a produção de estrogênio, que é um hormônio, né? Para pessoas com histórico na família que tem câncer de mama, elas não podem fazer uso desse óleo. É o erva doce. Por quê, Adriana? Porque ele pode contribuir, né, para que ela venha a ter o câncer de mama ou piorar se ela já tiver. Você entendeu a seriedade da gente fazer um uso recomendado com a atuação de um profissional por trás? Sem dúvida. Não é à toa que vocês estudam para isso, né, Adriana? Não é à toa. Tanto que quando eu comecei a usar os óleos essenciais, as pessoas falavam assim, Adriana, vai trabalhar com isso. Eu falei, menino, mas é muita responsabilidade. Não é assim. Ah, esse óleo aqui é bom para memória, use. Não. E se depois a pessoa der um piripaque e morrer? A responsabilidade é minha. Então, eu falei aqui do óleo essencial de toranja, que ele contém um limoneno. É um exemplo, né, de um composto químico encontrado em um óleo que pode atuar nesse processo de desintoxicação, que é o primeiro passo do método RADMET. Aí, depois que a gente já limpou a pessoa, eu não vou usar um óleo só, vou usar vários, né? De acordo ali com a abordagem que eu tô fazendo com aquela pessoa, para poder potencializar essa atuação. Aí, o organismo agora preparado, a gente vai fazer o passo 2, que é a desparasitação. Por que, Adriana, desparasitação? Porque as parasitas, Wendel, elas podem causar. Olha o que os parasitas podem causar. Peraí, vou te perguntar. Quando você pensa em verme parasita, você acha que a pessoa vai ter o quê assim? Lembra lá da infância e tal? Você acha que a pessoa vai ter o quê? Ai, tá cheio de verme. Vai ter o quê? Rapaz,
sentir muita dor. Diarreia, vômito, né? Isso. É verdade, isso é um sintoma. Mas, ó o que as parasitas podem causar. Retardo no desenvolvimento, déficit cognitivo, que é muito comum, né, no TDAH autismo, baixa estatura, anemia, bloqueio na absorção de nutrientes, ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, e a lista é grande. Por quê? Se lembra que eu falei que o nosso organismo, os nossos neurônios, o nosso corpo, ele é resultado de quê? A gente come ali os alimentos, o nosso organismo tem que estar ok para digerir eles. Essas vitaminas, esses nutrientes, esses minerais vão ser processados e aí eles vão formar neurônio, hormônio, e aí sim vai. Se eu tô cheio de parasita com menos nutriente, como é que vai formar os neurônios, os hormônios? Você entendeu? É complicado. Então aí eu vou ter doenças, eu vou ter uma depressão que a gente vai relacionar lá só com a questão cerebral, mas o início dessa depressão é aqui, ó. E muitas vezes dá parasita. Então, quais são os óleos essenciais que a gente pode usar para fazer essa desparasitação verdadeira? Porque o que acontece com os remédios sintéticos? Os remédios sintéticos, eles não atuam nas bactérias, no fungo e nos vírus. Eles atuam somente na membrana. Então, é como se eles paralisassem o vírus, né? E aí, os nossos anticorpos que atuam. Só que eles são inteligentes. Os bichos são inteligentes, doido. Aí, sabe o que eles têm feito? Que a gente chama até de resistência a antibiótico, resistência à medicação, né? Já existem hoje muitos medicamentos que já não são mais usados, por quê? Porque os vírus, as bactérias já desenvolveram resistência. Então, como é que eles desenvolvem essa resistência? Eles jogam fora a membrana deles. Falam assim, já que você só atua na minha membrana, eu não preciso dela para viver. Eles jogam fora. Aí os medicamentos não conseguem atuar, entendeu? Já os óleos essenciais, olha que interessante, os vírus, as bactérias, os fungos não conseguem fazer isso com os óleos essenciais. Mas será que foi mesmo, né? Quem será que fez, né, os óleos essenciais? Né, Wendel? Já vai demais, né? Você entendeu? Eles não conseguem fazer a leitura da atuação dos óleos essenciais, porque é uma leitura complexa. Ela não é uma atuação direcionada, que ele vai ali, faz, acabou. Aí o outro, já sei seu padrão. Não tem um padrão. Não existe um padrão. Então, eles não conseguem, vamos dizer assim, se desviar ali, né, das moléculas dos óleos essenciais. E quando a gente fala de parasita, a gente tem que trabalhar ali com cavacrol e timol. Esses dois componentes químicos, juntos, ou separados também, eles ali são antiparasitários. Então, eles vão pegar esse parasita de jeito, com membrana, sem membrana, não adianta se esconder. Elas vão morrer. E aí, então, esse é o segundo passo. Primeiro, a gente desintoxicar, depois a gente desparasitar, né? Além do mais, olha que interessante, os óleos essenciais, eu acho assim, misericórdia, que eu sou suspeita para falar, né? Mas eles têm uma atuação ainda de largo espectro, ou seja, a gente está falando aqui do óleo essencial de orégano que mata parasita. Então, ele só serve para isso? Não. Ele vai ajudar a manter a integridade do sistema digestivo, prevenir desordens intestinais, como a síndrome do intestino irritável, a sigla é SIBO, e também doenças inflamatórias. E se lembra que a gente falou sobre o tal do vazamento lá, né? Sim. Lembra do vazamento, da hipermeabilidade? Então, o óleo essencial de orégano, esse mesmo óleo lá que vai matar as parasitas, ele também atua na recuperação desse vazamento, ou seja, dessa permeabilidade intestinal. E ele ainda potencializa a nossa imunidade. Então, assim, é algo assim, ó, que você pega um óleo, ele é para dormir. A gente inicialmente fala assim, o lavanda. O lavanda é para dormir, é para ansiedade, para depressão. Porque ele tem compostos químicos que atuam ali, estimulando a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e assim por diante. Mas ele também serve como produtor de colágeno. Olha que coisa totalmente diferente. Entendeu? Distinta. A gente não encontra isso nos remédios sintéticos. Você não vai tomar um remédio para dor que vai tratar, por exemplo, suas varizes. Eu tô com dor de cabeça, mas ele tá tratando também minhas varizes. Isso não existe. Não existe. Ele vai estar causando as varizes. Interessante.
Entendeu? Então, os óleos essenciais, eles têm essa atuação de largo espectro. Então, mesmo que a gente use ele com uma finalidade direcionada, a gente pode ter certeza que ele ainda tá fazendo um trabalho fantástico, que é aquele que a gente nem estava propondo inicialmente. Você tá entendendo? Uhum. É por isso que eu sou apaixonada por isso. Você tá entendendo por que eu entrei nessa... Espetáculo. Eu quero fazer aqui um convite para quem está acompanhando aqui a live, para seguir esse Instagram da Adriana. É só você clicar aqui nesse nome, convidou você. Nesse perfil da Adriana, é um perfil secundário, porque como eu mencionei anteriormente, antes de iniciar a live, o Instagram ela não conseguiu acessar a conta. Mas enfim, agora você vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho dela, tirar dúvidas. Ela depois vai colocar lá o link do WhatsApp dela para vocês conversarem com ela. Alguém que tem interesse, por exemplo, em saber mais informações sobre os óleos essenciais, qualquer um dos óleos, para que serve, como a Adriana mencionou. Às vezes ela precisa primeiro identificar qual é a sua atual situação. Ah, Adriana, eu tô com um tal problema aqui de ansiedade, não sei o quê, mas a Adriana precisa ver o contexto da situação para indicar o óleo correto. Ou seja, não é só você ir lá no Google e colocar que óleo essencial é bom para isso. A Adriana mencionou que o óleo essencial tem vários poderes ali. Então, se, por exemplo, você é hipertenso, se você tem algum outro problema ali físico, né, alguma dor física, então pode contribuir e acaba piorando. Então, assim, é necessário ter um profissional como a Adriana, que ela é formada em aromaterapia, ela vai te ajudar e vai te passar um diagnóstico exato de qual óleo é essencial, que blend é necessário utilizar, seja para lidar com essa dor física ou emocional, ela vai ali, ó, atrás da raiz da doença, né? Encontrar qual é a raiz ali para você resolver essa situação. Então já passa e seguir aqui, ó, em cima o Instagram da Adriana, que ela vai compartilhar mais informações. Isso. E daí, depois que a gente sai do passo 1 e 2, a gente vai pro 3, que é o quê? A gente tirou tudo de ruim, agora a gente tem que colocar as coisas boas, né? Então a gente vai trabalhar ali com óleos essenciais que vai causar que a gente estimular o que a gente chama de homeostase, ou seja, o equilíbrio do intestino. E qual é um composto, Adriana, que pode trazer esse equilíbrio? Então, um dos compostos é o mentol, que a gente encontra no óleo essencial de hortelã-pimenta. Então, ele consegue estimular o nosso intestino a fazer o que a gente chama de homeostase, ou seja, entrar nesse equilíbrio que ele perdeu, né? E também, eu tô falando aqui, o meu filho fez um barulho lá e fiquei pensando. Aí me perdi no pensamento. Não se preocupe. Sim, e também, veja bem, a gente não tirou as parasitas ruins, as bactérias ruins, a gente agora tem que entrar com as do bem, né? E isso a gente não faz com os óleos essenciais, tá? Os óleos essenciais, eles têm uma função. Aí a gente tem que entrar com probióticos, né? Que são probióticos que a gente encontra nas farmácias, mas a gente também não pode sair entrando com qualquer probiótico, porque existem casos em que aquela comorbidade ela foi causada também por excesso daquele lactobacilo. Aí você chega lá e fala assim, a probiótica é bom, vou sair usando qualquer um. E se foi o excesso dele que está causando isso? Você entendeu como o negócio tem que ser acompanhado? Então aí, ó, a gente fez o passo 1, o passo 2 e o passo 3, aí a gente vai para o passo 4, que é a comorbidade da pessoa, a doença dela, seja uma artrite, seja uma fibromialgia, endometriose, autismo, inclusive. Gente, isso aqui pro autista é o que há de melhor. Quer ver o seu filho progredir, né? Em muitos aspectos, método RODMAP. Para crianças também, né? Agora, claro, que a gente vai ter aí uma abordagem voltada para criança, que são as diluições. Aí depois eu botei uns passos adicionais, porque a gente precisa tratar as emoções, né? Eu ainda tudo também. As emoções tá sempre comprometida. Né? E o nosso país é o primeiro país em ansiedade, então a gente vai trabalhar ali com óleos essenciais que são relaxantes, que vai estimular o sono reparador. A gente vai trabalhar também dores, né? As dores físicas, dor de cabeça, dor muscular, né? Com óleos essenciais que são potentes anti-inflamatórios e analgésicos. Não. Não perguntou se pode brincar na cozinha com água para fazer meleira. Não pode, não. Como é o nome dele, Adriana? Eu esqueci o nome dele. É Miguel. Vem cá, Miguel. Vem cá falar com você. Ele não dá pra ver. Não tá. Miguel, mas eu tô aqui, viu? Eu sei que tu tá... Vai pra lá que daqui a pouco eu não vou ter tempo de falar. Então, ó, bom, então é esse o método, tá? Então, como é que
é feito, a pessoa marca uma consulta comigo. Na cidade de Rio Claro, eu atendo presencialmente na Clínica Essencial Spa Day, que é uma clínica maravilhosa. Então, lá eu não só atendo consulta, como outras abordagens que tá no meu Instagram, que depois eu vou direcionar todo mundo. Mas, para quem não é da cidade de Rio Claro, né, para quem não está aqui, não vai poder fazer uma consulta presencial. Então, eu também faço consultas online. Aí, nessa consulta, né, eu vou fazer ali todo a anamnese, né? Conversar ali com a pessoa, fazer perguntas para eu entender o caso dela, tudo direitinho. E depois eu vou montar esse protocolo. Uma vez montado o protocolo, faço os blends. Aqui, deixa eu mostrar. Aqui tem uns até. Mas esses aqui não é para... Aqui, ó, os blendzinhos, tá vendo? Que são óleos essenciais junto com óleo vegetal. Óleo vegetal é azeite, é óleo de coco, é tudo bem adesivado. Eu tô mostrando aqui, Adriana, o que você me mandou. Inclusive, tem também aqui um escaldapés. Cheiroso que só, menina. Lavanda, tem um monte de negócio aqui que a Adriana mandou. Tem aqui, ó. Interessante é que a Adriana, gente, o cuidado que a Adriana tem, eu quero compartilhar com vocês isso aí. Não é porque ela tá aqui na minha frente, não, tá? Mas o cuidado em relação a ela entender, por exemplo, o que é que você lida. Por exemplo, minha situação que eu sofro realmente há muito tempo, desde a minha infância, é rinite. Rinite, ambiente com poeira, com ácaro, perfume forte. Quando chove, aquele vapor, é uma agonia da gota. Aí a rinite que eu sofro é espirro constantemente e acaba havendo também sangramento nasal, né? Que alguns vasos são dilatados. Aí um exemplo, esse blend que a Adriana fez aqui para mim, com um mix de óleos essenciais, é justamente para tratar realmente a rinite e a sinusite. Aí tem especificação, por exemplo, tem aqui um mix de óleos, né? De melaleuca, tem de melaleuca, tem aqui também, ó, um que dá disposição, que é interessante, que é justamente para a gente que tem fazer 48 horas dentro de 24 horas. É sobre isso. E também esse aqui que é para dores. Então é bem, bem legal. A Adriana também enviou aqui ó, um sabonete para axila, uma amostra. Também tem aqui um sabonete para os pés. E tudo aromatizado. Pois é, para resolver o problema, por assim dizer, que a gente tem, né? No meu caso, é essa rinite que eu tenho, essa irritação que eu tenho no nariz. Então, independente da dor e do problema físico-emocional, vocês conversando com a Adriana, vocês vão conseguir, através da aromaterapia, resolver essa situação. Então, quem tem interesse em conversar, Adriana, eu quero muito resolver isso aí. Tô aqui me entupindo de remédio, gastando horrores com remédio todo mês, e eu não sei como resolver, não tá adiantando de nada, é paliativo. Clica aqui em cima nesse nome, convidou você, já passa a acompanhar o Instagram da Adriana, chama a Adriana aí que ela te ajuda. E ajuda com carinho e amor, viu? Para mim é um privilégio. Eu digo que é um trabalho porque a gente precisa ter o nosso dinheirinho ali para pagar nossas contas e também até para poder movimentar, né? Fazer a compra dos produtos. Mas é muito prazeroso. Então, ó, esse método, para finalizar aqui, falar da promoção que eu vou dar hoje para todo mundo que está assistindo até as 23 horas, tu ainda vai logo no direct de você, viu? Acabou-se. Eu vou compartilhar o Instagram também, nos stories também, para o pessoal entrar direto no teu WhatsApp. Isso. Então, ó, a pessoa, quando ela contrata esse serviço meu, ela vai ter ali a consulta inicial que dura de 1h30 a 2 horas, né? Porque a gente vai ter uma conversa mesmo. De frente com a Adriana. Né? De frente com a Adriana. Adriana por Adriana. Aí depois ela vai ter o direito de um retorno de 7 dias gratuitos, onde eu vou perguntar para ela como é que ela tá e se a gente precisar fazer alguma alteração no protocolo, a gente pode fazer. É gratuito esse retorno. Eu dou suporte durante todo o tratamento, né? Se tiver dúvida, alguma coisa, será que eu posso tomar tal coisa? Estou usando óleo, estou ali no WhatsApp disponível. E assim, ó, a minha consulta, ela custa R$180. Esse tratamento que são 4 passos, né? Mais 2 adicionais, ou seja, 6, ele custa R$475. Então, a gente tem aí um total de R$655 nesse programa completaço, com consulta, com retorno, com suporte, e ainda vou enviar os olhos, né? Aí a pessoa também vai me passar o CEP para eu simular o frete. Mas hoje, até as 23 horas,
às 23 horas. Deu a louca na dica aromaterapia, Wendel. Tá? Todo mundo aí tá com o dedo para mandar mensagem no direct? Vamos embora. Hoje, até às 23 horas, para os 5 primeiros, eu vou fazer. Eu vou dividir. Eu vou fazer em 10 de 59. Gente, tô louca. A gota. Vai poder fazer, dividir. Vai poder dividir no cartão. Vou mandar o link de pagamento. Você vai fazer um tratamento de 655. Você vai fazer por 10 de 59. 10 vezes. Quem é que divide tratamento? Ninguém. Sim, ou se a pessoa... E se a pessoa quiser pagar no Pix, aí eu vou fazer por R$500, ou seja, R$155 de desconto. Isso para os 5 primeiros. E como eu trabalho com os cosméticos, né? Eu faço cosméticos, que nem esse sabonete que eu mandei para você, que são cosméticos terapêuticos, tá vendo? Eu tenho uma linha adulto, aqui é uma pomada para problemas de pele. E tem uma linha infantil. Essa daqui, por exemplo, é para tratar assadura, né? E aí eu tenho vários. Aí eu vou pegar e para essas 5 primeiras, além desse descontaço que ela vai ter, podendo pagar R$500 no Pix ou 10 de 59, eu ainda vou dar uma amostra, né, de algum desses meus cremes ou pomadas terapêuticos. Então, olha, tô querendo ver meu direct lá se tá cheio, hein? Olha, já? Eu, inclusive, derramei aqui um pouquinho de sabonete pro pessoal ver como é concentrado, gente. Sabonete aqui bem concentrado. Eita, que cheiro bom. E cheiroso. Cheiroso. Ele é bem concentrado. Depois eu vou fazer uma live com você. A gente vai fazer falando sobre os meus cosméticos. Que eu tenho um programa de revenda. Entendeu? Bora atrás de afiliado para o pessoal vender esse... Já bota lá no Mid. Acabou-se. Aprenda a vender os cosméticos inteligentes da dica aromaterapia. Adriana, monta. Eu tenho um grupo que eu tenho quase 1000 alunos, né? Lá no WhatsApp. Tá com 900 alunos. Seu grupo ainda. Tá, né? Pronto, depois, monta direitinho uma apresentação. Monta direitinho toda uma coisa assim para eu colocar lá no grupo para o pessoal entrar em contato contigo. Tipo, passo a passo de como a pessoa pode vender, de como qual vai ser a comissão, não sei o que, tal. Que eu compartilho lá no grupo. Pronto. Vai ser bem legal. Eu já tenho uma representante lá em Pindobaçu, no interior da Bahia, né? E menino, tá um sucesso. A dica aromaterapia tá chegando, o pessoal tá gostando. E aí, como eu faço consulta, tá? Fica muito para mim ainda atuar vendendo os cosméticos. Não dá, né, ainda fazer etiqueta, estudar, fazer consulta, desenvolver os... Então, e também, como hoje as pessoas elas estão buscando ter a sua renda, e eu tô falando aqui de produtos terapêuticos maravilhosos, né? Cientificamente comprovados, testados, né? Algo que não vai trazer dano, são terapias. Então, eu quero passar essa oportunidade, né? Para que as pessoas elas também possam ter a sua renda ali, fazendo igual o que eu gosto, fazendo bem para os outros, entendeu? Aí depois eu falo mais detalhadamente sobre isso. Então, hoje, até às 23 horas, eu estou lançando essa promoção de R$655. Vai estar de R$10,59 no Pix, R$500, o desconto de R$155 e ainda vai ganhar uma amostra do meu creme ou da minha pomada. E vou dizer uma coisa, a minha amostra, outro dia eu fui dar para uma amiga minha, que ela é massagista, ela falou assim, Adriana, eu dei para minha cliente, até hoje ela está usando. Eu tô quase achando que a minha amostra eu vou fazer como se fosse o produto. É uma boa. Que rende. Porque rende. Rende muito, como você vê, é muito concentrado. São produtos de alta... né? Aqui, por exemplo, as pomadas mesmo, eu mando formular na farmácia a pasta base, né, que é a pomada, e aqui eu agrego com os óleos essenciais que eu estudei, que vai atingir esse objetivo aqui, que, por exemplo, esse daqui é para problemas de pele, então dermatite, psoríase, coceira, alergias e assim por diante. Isso. E aí tem vários. Olha, eu tô mostrando pro pessoal aqui, tu não tá me vendo, Adriana, mas eu tô pegando aqui uma amostra do sabonete para pé. Olha só, gente, como é concentrado. Tô compartilhando aqui com o pessoal. Isso aqui
que é a Adriana que produz. E ela envia para o Brasil todinho. Ou seja, para você que deseja, né, saber mais informações, além da questão dos óleos essenciais, dos blends, da consultoria individual que ela vai fazer com você, né, aproveitando essa condição especial aí de Black Friday da Adriana, vamos aproveitar que é só durante 24 horas, até meia-noite. Bora botar até amanhã, Adriana, porque eu vou soltar o story agora no Instagram de 1 hora da tarde. Aí, ó, vai ficar 24 horas. Tá bom. Vamos. Pô, vamos embora. Então vamos Vamos embora. embora. Se a Adriana falou, Eu sou baiana. Baiana, você sabe como é que é. Baiana é assim, falou, a gente vai. Você pronto. já esteve lá na Bahia, já foi lá no Pelourinho, então você sabe como é baiano, né? pelou e apoio. Com certeza. Adriana, estão perguntando se você também produz desodorante sem alumínio. Não, meu filho, primeiro que eu nem uso, né? Eu não uso já há muito tempo, desde que eu comecei a fazer. Não, desde que eu reparei que quando a gente vai fazer ali a ressonância dos seios, elas passam embaixo das axilas. Eu falei, por quê? Ah, para saber se tem nódulos por conta do desodorante. Nunca mais usei desodorante. E agora que eu desenvolvi os cosméticos, também tem, ó. Menina, que chique, Adriana. Eu digo assim, eu brinco assim, eu digo assim, ó, tem a Natura, sim, a Boticário e agora vai ter a Dica Aromaterapia. Depois tu me manda direitinho que eu vou encomendar alguns que eu vou levar na minha viagem agora de férias de janeiro. Meu Deus do céu, pera aí, deixa eu pegar. Eu chamar tu no zap pra levar. Vou levar. Wendel, já que você tá me dando tempo, então eu vou falar aqui, ó, na próxima live, eu quero falar sobre isso aqui, ó, protetor solar. Boa. Verão chegando. E a gente vai mostrar. Eu já fiz uma live falando sobre. Quando eu direcionar todo mundo lá para o meu Instagram verdadeiro, vocês vão entender, né? Por que eu desenvolvi esse cosmético inteligente aqui chamado de protetor solar. E os riscos do uso do protetor sintético. O que na verdade ele faz com a gente. Então, para nós que estamos aí no nosso serviço voluntário, né, Wendel? Isso, e que precisamos trazer uma proteção, a gente precisa trazer uma proteção verdadeira. Então, assim, é como essas informações que hoje eu trouxe, elas são elucidadoras, né? Mas elas também chocam a gente, assim, porque a gente, eu nunca imaginei, né? TDAH, autismo, estômago, intestino, né? Depressão. Onde é que a gente ia associar uma esquizofrenia a uma desregulação intestinal? Sem dúvida. Pois quando a gente entra nessa linha natural, a gente entra por causa disso, né? Porque a gente não é que a gente quer desvaler a medicina tradicional, porque a gente precisa dela, né? Mas até certo ponto, e esse ponto é um ponto bem abrangente, a gente pode se valer da medicina natural, né? Dos óleos essenciais e de todas as outras modalidades que existem aí, né? Até a minha amigona aqui, Cris Blusas, ela tá aqui online, ela é homeopata. Cris, fala aí. Olha, Cris, eu digo que ela é um novo rolo. Para falar sobre todas as qualificações dela, tem que fazer uma live só para eu dizer o que ela é. Ai, vendo. Ô, Adriana, a gente tá nos minutos finais, que o Instagram permite só 1 hora de live, pra gente não cair aqui. Aí eu queria só pedir, fechar com chave de ouro aí, um convite pro pessoal aproveitar essa condição especial. Então, o convite que eu faço a vocês é: entre em contato comigo pelo direct, que vocês vão poder parcelar esse tratamento, essa terapia que vai tratar sua causa raiz, e você vai ver efeitos significativos na sua saúde mental, na sua estética, né, no seu cabelo, na sua pele e nas suas doenças, né? Seja uma fibromialgia, uma endometriose, uma artrite, uma artrose, enfim, né? E hoje, de 655, aliás, até amanhã, né, Wendel? Até amanhã, que horas você propôs aí? Pronto, até amanhã às 3 da tarde, porque eu vou soltar o story daqui a pouco, aí pelo ficar 24 horas. Pronto, então até amanhã, às 15 horas, às 3 da tarde, 10 de 59, eu vou deixar vocês parcelar isso em 10 vezes ou R$500 no Pix, um desconto de R$155. Gente, são 4
passos para a felicidade, para vocês mudarem a sua vida. Estou falando aqui, não é como uma vendedora, não. Eu estou falando aqui com propriedade, como uma pessoa que estudou, que vive esses benefícios. Meu filho, né? Meu filho aí autista, bem desenvolvido, né? Por conta dos óleos essenciais e também de todas as outras coisas que a gente faz. Então tá aí minha oferta. Wendel, eu quero te agradecer tanto, um privilégio. Eu que agradeço. Já vai continuar te abençoando, Adriana, como ele já tem feito. Parabéns, parabéns pela mãe, pela profissional que você é. Não baixa a cabeça, não cruza os braços, arregaça as mangas e vai-te embora. É assim que já vai abençoar, minha filha. Parabéns. Muito obrigada. Viu? Antes de finalizar, bora só tirar uma foto aqui, fazer uma pose. Eu vou pedir para o pessoal que está aqui com a gente. Peraí, que meu cabelo tá bagunçado. Peraí, pelo amor de Deus. Ó. Printem a tela aí, pessoal, do celular de vocês. Peraí, não printem eu arrumando meu cabelo, não. Peraí, eu me arrumei. Gente, a mãe... Ó, uma mãe. Já é difícil estar arrumada. E ainda mais uma mãe de uma criança autista, vocês já imaginam, né? Então, peraí, deixa eu fazer uma pose aqui. Peraí. Ó, o cabelo aqui do tratamento da dica aromaterapia, viu? Tem shampoo também, terapia capilar, ó. Tá, deixa eu ajeitar minha franja aqui, ó. Ajeitei. Franja. Ajeita a franja, Wendel. Peraí. Eu queria que mostrasse aqui meu colar, que é, ó, é a arvorezinha da dica aromaterapia. Pronto, vamos embora. Mas não vai mostrar, não. Não vai dar, não. Peraí. 1, 2, 3. Tá bom? Tá ótimo. X. Pronto, tirei outra aqui. X de novo. Maravilha, Adriana. Muito obrigado, minha amiga. E parabéns mais uma vez, viu? Pelo seu trabalho. Já vai te abençoar. Eu quero agradecer. Desculpa ter te interrompido, porque eu achei que você tinha parado de falar. Não, é tudo certo. Eu vou compartilhar. Eu quero agradecer a você, quero agradecer a todo mundo que entrou. A Cris, Lilian, que é daqui da minha gangue, vamos botar assim. E aí tem outras pessoas que entraram também, que graças a Deus agora vocês vão conhecer meu trabalho e a gente vai formar muito mais do que uma relação de profissionalismo, tá? A gente vai formar aqui uma família, uma amizade. Vamos embora. Tô esperando aí as mensagens. Obrigadão, Adriana. Fica com Jeová, viu? Obrigado, Wendel. Tchau, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Obrigadão. Que legal, gente. O recado tá dado, viu? Conversem, entrem em contato aí com a Adriana. Eu vou compartilhar daqui a pouco nos stories para vocês chamarem ela lá no WhatsApp, conversarem com ela direitinho e terem essa oportunidade, né? De aprender realmente como você encontrar a raiz do problema, né? Seja da dor física, da dor emocional que vocês estão sofrendo aí, através da aromaterapia. Quanto conteúdo incrível, né? Aprendemos muita coisa hoje sobre o intestino, vimos muitas coisas que eu particularmente não conhecia e a Adriana compartilhou aqui nessa aula em forma de live de hoje. Então o conteúdo vai estar salvo. Dentro de 10 minutinhos, aguardem aí nos stories que eu vou compartilhar o WhatsApp da Adriana e essa live também vai ficar salva. Vocês vão poder assistir na íntegra, tá bom? Um abraço, uma ótima semana. Quarta-feira, meio-dia, tamo junto aqui no Instagram. Fiquem com Jeová.